Olá, estudante do MOVE, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Fernandes e é muito bom ter você aqui. Eu quero agradecer você que fez o seu investimento, que confiou na Escola MOVE para trazer todo esse conteúdo para você. Peço aí que você já pegue a sua Bíblia, papel e caneta, porque nós temos muito conteúdo para anotar, muita coisa importante e relevante para aparecer, tá bom? Nós vamos tratar aí o final da vida do apóstolo Paulo. E eu posso, de antemão, confessar para vocês que, quando eu estava preparando essa aula, eu não achei que a quarta aula seria tão empolgante, né? A aula 2 e a aula 3 foi muito legal, mas essa quarta aula, gente, tá demais. Então, muita atenção em tudo que a gente vai dizer. Quero que você siga aí o nosso Instagram oficial, tá bom? Lá os nossos cursos novos estarão disponíveis. Se gostou dessa metodologia, já vai se planejando aí para adquirir o próximo, tá bom? E vou lembrar que aluno que se inscreveu neste curso tem desconto para o próximo. Então, sempre que você vai saindo de um curso para o outro, você sempre vai ter descontos infinitamente aqui na Escola MOVE. E eu quero que o conteúdo dessas aulas possa edificar de fato a sua fé. Que ao terminar o seu estudo sobre Paulo, você saia daqui um cristão melhor. Alguém mais fiel à palavra, alguém com mais desejo de orar, alguém com mais desejo de se aproximar de Deus. Tá bom? Vamos então para a nossa aula. Fazendo só um resumo antes. Paulo está em Jerusalém lá pregando, ele volta das viagens missionárias, né? Lembra que ele faz uma volta, o planejamento dele é voltar em Jerusalém. Ele de fato volta para Jerusalém, ele está em Jerusalém, mas agora lá em Jerusalém, ele é preso. Preso, ele tem que ser trazido por César Cláudio para a cidade de Roma para ser julgado. Então, a gente está, vamos imaginar, aí nessa viagem. O tema da aula de hoje é o fim da carreira do apóstolo Paulo. Então são os últimos momentos, os últimos atos, as últimas falas, e no final a gente tem uma reflexão muito legal até sobre a nossa vida. Vamos lá? Vamos para a tela? Tá aí, o fim da carreira de Paulo. Vamos estudar isso aí. Já seguindo direto para não perder tempo, hoje tem muito conteúdo. O cenário em Roma. Bom, Paulo chegou em Roma e faz um convite às autoridades da sinagoga para visitarem ele na prisão. Lá nessa prisão, Paulo alerta essas lideranças do risco da sua presença na cidade e a possibilidade de que o Império Romano virasse contra os judeus e passasse a perseguir eles também. Paulo estava meio inseguro quanto a isso, tá? Nesse intervalo, Paulo apela a César a sua liberdade, mas não é atendido. Vem aqui comigo. Por que Paulo não é atendido? Porque, embora César não tinha visto culpa no Paulo, né, algum crime, porque naquele momento ele deveria ficar preso se fosse um crime de morte, César não pode libertar ele por uma questão de pax social. O ambiente lá em Roma estava muito efervescente com essas questões, essas crises de religião. E César fala, se eu soltar a Paulo aqui, nesse contexto, vai virar um auê, porque eu estou soltando um cristão que até então eu persigo os cristãos. O apelo de Paulo é que ele não soltasse Paulo pelo cristianismo, mas que Paulo fosse solto pela sua linhagem judaica, por ser um judeu. Então, eu sou judeu e nós somos amigos do império. Então não nos prenda, você não pode prender. E não me prenda porque eu sou um judeu, e como judeu eu tenho direito à liberdade. Paulo estava certo, mas mesmo assim César opta em não liberar ele. Mas por que César optou em não liberar? Porque judeus também queriam que Paulo ficasse preso. Você tem ideia disso? Vamos para a tela, descobre aí comigo. Olha só, em Atos 28:17 tem esse relato, Paulo contando o que ele fez. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e junto eles lhes disse, homens irmãos, está apelando para a sua genealogia, homens irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, ou seja, os ritos do culto ao império, vim contudo preso desde Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum. Os quais é o imperador. O imperador até falou, eu não tenho como, eu deveria soltar ele, mas eu não posso.
mas opondo-se os judeus. Ou seja, o imperador queria soltar Paulo, mas alguns dos judeus não queriam. A gente vai descobrir por que eles não queriam. Foi-me forçoso apelar a César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Aí ele volta e fala, César, você tem que me liberar, porque a minha nação não tem culpa. Aí por essa causa eu vos chamei para vos falar, porque pela esperança de Israel eu estou com essa cadeia. Olha aqui para mim, o que Paulo está querendo dizer para os judeus é o seguinte, gente, eu estou preso aqui não pelo cristianismo, eu estou preso aqui como um judeu, vocês têm que me ajudar como um judeu para sair daqui. E Paulo está falando para eles assim como vocês querem guardar as leis, o Pentateuco, para que todo Israel seja livre, a minha pregação também é para que Israel seja livre. Mas o meu Israel não é livre pelos profetas, o meu Israel agora é livre pela pregação no Cristo. É a pregação do Cristo que vai libertar Israel. E os judeus não gostam disso. Os judeus falam, não, o que vai libertar o povo de Israel não é o Cristo, são os profetas. E por isso os judeus se opõem, falam, não, peraí, esse cara quer que a gente se converte? O que esse cara está querendo da gente? Dá uma olhada, vem comigo, vai para a tela. Paulo repreende os judeus, aqueles judeus que ainda não haviam recebido a pregação sobre o Messias. As autoridades da sinagoga se iram com essas verdades e rompem suas relações com Paulo. Eles estão querendo dizer assim, então se você acha que Israel vai ser livre pelo Cristo, não vai ser pelo Cristo, vai ser pelo profeta, especialmente pela profecia do profeta Isaías. Você vai ver isso daqui a pouco. E eles rompem com Paulo, e isso deixa Paulo muito triste. Olha só, Paulo sofre um golpe duro às emoções, o desprezo dos seus irmãos judeus já no fim da vida. Ou seja, eles nem ligaram, eles nem se importaram com o apelo de Paulo. E é muito triste isso para Paulo, porque Paulo pregou do Messias com uma boa intenção. Paulo pregou do Messias com uma boa vontade. O fato é que eles não receberam. Isso magoa Paulo. Só que agora magoa ele, porque ele tinha nesses irmãos judeus a sua última esperança de sair. Vem comigo lá para Atos 28, do 23 até o 25. Põe na tela aí, você vai ver comigo. E havendo-lhes assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, ou seja, logo de manhã, tá? Aos quais declaravam com bom testemunho o reino de Deus. E Paulo procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo a Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías. Volte para mim. O que o apóstolo Paulo teve que ouvir é o seguinte: Paulo, a sua pregação é boa. Alguns de nós até concordamos que Jesus é de fato Messias, mas nós não vamos arriscar, nós vamos ficar com a mensagem do profeta Isaías. Mas aí não é uma decisão teológica ficar com a profecia do profeta Isaías. É uma decisão política. Por quê? O argumento de ficar com a teologia do Isaías é o argumento que está enrustido da verdade. Não vamos criar um problema com Nero, ou com César. Não vamos arrumar um problema com Cláudio. Se a gente entender que o Espírito Santo falou por você, Cláudio vai se rebelar contra nós e aí de fato nós vamos ser perseguidos. E é isso que nós não queremos. Prossigamos, vamos para o próximo slide. Na prisão, o apóstolo Paulo foi bem tratado, embora permanecesse com um soldado romano aprisionado nele para onde quer que fosse. Eu achei importante destacar isso, porque a gente acha que Paulo, nessa prisão, ele apanhou. Mas ele não apanhou, gente. Por quê? Porque o próprio César não permitiu os açoites, sabendo que ele estava preso injustamente, tá? E é nesse intervalo que ele está preso injustamente, não pode sair, também não é açoitado, ele só está abafado ali na prisão, que Paulo estabelece relações com esses soldados e acaba pregando o evangelho para eles. Tá vendo que Paulo é porreta, ele não está nem aí se o cara é líder da sinagoga, não importa quem seja, ele está ali para pregar o evangelho e ele está pregando. Conversões são relatadas na guarda pretoriana e nos da casa de César. Então grave isso sempre que você vê aí nos da casa de César na Bíblia, tratam-se de soldados
romanos, beleza? Nesse intervalo, César Cláudio morre, quando Paulo está esperando esse julgamento. Então, César Cláudio sabia que Paulo estava preso injustamente, a consciência de César Paulo apontava para isso. Só que César Cláudio morre, né? É plano, nada sai da soberania de Deus. Deus estava nesse projeto, né? Deus não erra. César Cláudio, então, morre. César Cláudio morre, então a sucessão desse império tem que vir para alguém. E vem para a filha dele, que é a Otávia, tá? Otávia. E Otávia se apaixona e casa-se então com Nero, que tinha 24 anos. Como uma mulher não pode ser uma imperatriz, o império passa a Nero. Então, Nero, com 24 anos, assume o império. Vamos para a tela. Então, enquanto Paulo aguardava o julgamento sobre a custódia de Cláudio, Cláudio morreu. Nero, então, com 24 anos, casa-se com Otávia, a filha de Cláudio. Mas o Nero se ira e planeja matar Otávia a fim de conquistar Pompeia inteira. Pompeia refere-se à cidade capital de Roma. Volte aqui para mim. Então, a ideia que dá é que o casamento de Nero com Otávia já foi um casamento interesseiro. Ele se envolveu e se relacionou com ela exclusivamente para matá-la e assumir o império. Ele sabia que ela era uma presa fácil e ele planeja essa morte e ele executa e ele torna-se imperador em Roma, ok? Vamos lá para a tela que agora a história começa a pegar fogo. A gente vai muito para a tela aí. Nero contende a morte. Então Nero não queria perder tempo com um cristão qualquer que estava preso, né? Ele julga que Paulo que é só mais um cristão que está preso, alguém que estava dando um probleminha lá. E aí ele não quer continuar com o problema. Quando ele vê a apelação de Paulo, ele fala, não, vamos matar, isso aí é um cristão qualquer. Paulo recebe no júri o tratamento mais indiferente da sua trajetória. E não vai ser morto como um grande líder do cristianismo, vai ser morto como um qualquer. Isso é muito doloroso. Por tudo que ele fez, saber que ele vai morrer como um cristão qualquer, eu não sei para você que está assistindo a aula, mas para mim me incomoda essa ideia. Acho que não é digno que Paulo morresse assim. A prisão agora suspira a morte e o silêncio do abandono. Vem comigo. Eu quero que você mergulhe para dentro da prisão, agora onde Paulo está. Paulo está sentenciado à morte, ele sabe que ele não vai sair, que ele não vai rever as pessoas que ele ama tão facilmente, embora ele ainda vai ser visitado, mas agora ele está esperando a morte. Como você esperaria a sua sentença de morte? E como você esperaria a sua sentença de morte se você estivesse preso injustamente? É essa a situação que está Paulo, por isso que ele está triste. Ele foi rejeitado pelos irmãos judeus e agora ele está preso injustamente e vai morrer injustamente. Imagine o emocional de Paulo, imagine o psicológico de Paulo. Alguém que após a sua conversão sempre planejou bem, pregou a todos, amou a todos, queria que o evangelho chegasse a todos os gentios, com o coração agora transformado pelo poder do encontro com Cristo, ele está sozinho numa masmorra fria, úmida. Eu quero que você lembre comigo que eu já falei isso, que as prisões elas eram circulares e baixas, mais ou menos 1,5 metro. Então, assim o prisioneiro ficava corcundo. Ele ficou com um soldado amarrado a ele. Ele tinha o risco de pegar leptospirose, porque dentro da masmorra, quem morria na masmorra, o corpo não era retirado. E eram os ratos que comiam os corpos que estavam apodrecendo dentro das cadeias de Roma. As masmorras também eram subterrâneas, o que guardava muita umidade naquelas pedras, com alto risco de pneumonia, de peste negra, de doenças infectológicas. É ali que Paulo está. Ele não está vestido com uma ou duas capas, ele está apenas com um pano que cobre as suas partes íntimas. Ele passa frio durante a noite, ele não tem em quem se agarrar, ele não dorme bem, ele não come bem, ele tem que fazer suas necessidades fisiológicas dentro daquela masmorra, ele não pode sair dali para nada. E o soldado está ali do lado dele. Imagine como ele está agora, nessa prisão, sabendo que vai morrer. É um silêncio absurdo. Lucas não está ali nesse momento. Nenhum daqueles discípulos do próprio Paulo estavam com eles. As lideranças que ele havia, ninguém estava ali. Paulo estava de fato sozinho. Vamos para a tela.
há um alívio nessas cadeias, porque Timóteo chega em Roma para visitar o velho apóstolo. Timóteo relata o sucesso do empreendimento missionário na Macedônia. Lembra que Paulo ouviu, passa a Macedônia e ajuda-nos? E ele ouve de Timóteo que aquela viagem tinha tido bons frutos. Ele também ouve de falar da conversão de Lídia e a abertura de um ponto de culto na casa de Lídia, também lá. Ele também recebe a visita de Epafrodito, que era intercessor e missionário de Paulo. E Epafrodito, junto com Timóteo, relata o sucesso que o evangelho estava tendo e o crescimento na cidade de Filipos. Continuamos. A cela é fria, com doenças transmissíveis como a lectospirose e doenças suscetíveis como a pneumonia. Paulo mergulhe nesse ambiente agora. Paulo está sozinho, no frio e no escuro, porque o ambiente era subterrâneo e sem iluminação. Agora ele está no escuro, assim como nos 3 dias que ele passou em Damasco. Mas é nesse escuro, nesse ambiente frio, fédido, que Paulo escreve a carta aos Filipenses, a Timóteo, e a envia por Epafrodito. Continuamos. Lá em Filipenses, no capítulo de número 1, o verso 3 e também os versos 13 e 14 diz assim: dou graças a Deus todas as vezes que lembro de vós. Eu quero que antes da gente passar para o slide, você pense assim, dou graças a Deus, mas ele está dando graças a Deus no cenário daquela prisão. Então, num cenário tão triste como era aquela prisão, lembrar daquelas pessoas, dos crentes de Filipe, trazia ânimo a Paulo. E é por isso que ele diz, dou graças a Deus todas as vezes que lembro de vós. Olha aqui para mim. Eu só quero fazer uma ponte aqui. Como que a gente deixa as nossas pregações tão simplórias? Porque se você olhar muito bem o contexto da prisão de Paulo, só nesse versículo de número 3, você já tem um sermão sobre contentamento em Cristo absurdo. O que Paulo está vivendo ali é o contentamento em Cristo. E grave, um contentamento em Cristo não depende do lugar aonde a gente está. O contentamento em Cristo está na nossa alma, porque fomos salvos. Por isso que o próprio Cristo volta e diz a Paulo, Paulo, a minha graça te basta. E isso gera contentamento. Contentamento mostra que a gente não precisa de circunstâncias favoráveis para agradar ao Senhor, para agradecer a Ele. Volte para a tela, verso de número 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestos por toda a guarda pretoriana. Ele pregou para toda a guarda pretoriana. E por todos os demais lugares. E muitos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar da palavra mais confiadamente, sem temor. Volta para mim. Na prisão, Paulo está dando frutos para o evangelho. Gente, não é o lugar, não é a circunstância, não é como estamos. Se o nosso coração está em Deus, nós traremos frutos para o evangelho. São Francisco de Assis vai dizer assim, pregue o evangelho, se necessário, utilize palavras. É a verdade que está pautada sobre Paulo, e olha que a frase foi cunhada muito depois de Paulo. Mas Paulo está dizendo, eu estou vivendo o evangelho, e esse evangelho vivo na prisão está dando resultado fora dela. Então não é o ambiente. Vamos voltar para a tela. As epístolas da prisão são concluídas, sendo elas Efésios, Filipenses, Colossenses e a casa de Filemão, que era pastoreada por Arquipo. Então, Filemão não era uma cidade, tá? É uma carta enviada a um ponto de culto que acontecia na casa de Filemão. Próximo slide. Bom, Paulo ainda apelou a Festo e a Júlio a sua liberdade. Lhe foi concedido, então, 2 anos de prisão domiciliar. Ou seja, Paulo deveria, de tempos em tempos, voltar a Roma, tá? Nesse tempo de prisão domiciliar, ele aproveita para fazer viagens, né? Tá brincando? Paulo não fica parado, não. Ele ainda vai, ele saiu da Espanha, ele vai a Colossos, mas ele é rejeitado pelos crentes de Colossos, mas é abraçado por Onésimo, que era uma das lideranças de Colossos. Ou seja, os crentes não queriam uma liderança que tinha passado pela prisão. Não acho isso absurdo, não, porque hoje nós não receberíamos alguém que passou pelo sistema penitenciário. Já falei isso em outras aulas. Depois Paulo vai a Éfeso e é acolhido pelos irmãos de lá. Ele recebe em Éfeso notícias da igreja que era pastoreada por Timóteo. Boas notícias, por sinal. Depois ele vai a Trode e a Mileto e teve que abortar uma visita, uma ida à ilha de Creta, na Grécia, né? Aí, para visitar Tito. Ele queria ir, mas não dava tempo, ele precisava voltar.
E ainda nesse intervalo, sabendo das circunstâncias que envolviam a igreja de Corinto, nomeou Erasto como uma liderança daquela igreja. Seguindo, vamos no mesmo slide, mesma toada. Para nomear líderes, ele precisa fazer uma última viagem, ele vai a Nicópolis. Lá em Nicópolis ele nomeia os líderes, e agora lá em Roma está acontecendo uma coisa muito doida. Em Roma, enquanto Paulo está em Nicópolis, o imperador Nero ateou fogo em 2/3 da cidade e havia acusado, essa história é bastante conhecida, os cristãos de tal feito. Ali, naquele momento, a perseguição mais cruel contra a igreja tem início, e uma perseguição pior que nos tempos de Saul. Volte aqui para mim. Então, quando Paulo está em Nicópolis, começa esse cenário devastador de Nero na cidade de Roma. E Nero, de fato, ele está fora de si, né? Tá louco. A história vai contar. Nero enlouqueceu. Nero, festas, orgias. Nero era muito egocêntrico, muito cheio de si, muito narcisista. E ele está enfurecido e embebido na sua loucura. Paulo tem que voltar agora para Roma e ele vai ser preso em Roma depois dessa liberação que ele tinha. E o cenário que ele chega agora em Roma é diferente da sua saída. Havia uma perseguição? Sim. Sobre o império de Cláudio? Havia. Sobre o início da ascensão de Nero? Havia. Mas nesse tempo que Festo e Júlio concedem a Paulo uma liberdade provisória, né, uma espécie de prisão domiciliar, quando Paulo vai voltar, Nero está totalmente louco e a situação está totalmente diferente como ele encontrou. Dá uma olhada o que Nero fazia. Vai para a tela. Nesse período aí, Priscila e Áquila, que estavam em Roma e que cuidavam de uma comunidade de cristãos que haviam se convertido em Roma, fogem para Éfeso. Demas vai para Tessalônica abandonando Paulo. Há uma diferença aqui, tá? Que é o seguinte. Priscila e Áquila fogem para Éfeso, mas continuam na missão de propagar o evangelho. Demas não. Demas não, a gente vai ver isso depois. Volta para a tela. Por Nero, os crentes eram jogados nas arenas com leões famintos. Para Nero sorrir sordicamente. Os leões ficavam dias, até 7 dias sem comer. E aí lançava os cristãos na arena para Nero sorrir. Nero via graça nisso. Volte aqui para mim. Eu vou tentar descrever o cenário que a história conta. Um grupo de mais ou menos 10, 15, 20 cristãos eram colocados na arena para ali, em grupos de até 10 leões, se alimentarem. Eram muitos leões, não tinham poucos leões à disposição de Nero, muitos, centenas, tá? Que ficavam ao entorno do Coliseu de Roma. Esses cristãos eram colocados na arena, homens, mulheres, crianças e idosos. Quero que você grave isso. Então, imagine um idoso nessa circunstância. Imagine uma criança de 4, 5 anos para ser devorada viva por um leão. Você tem ideia do que é isso, gente? Eu não consigo imaginar. Um pai que está ali junto com o filho na arena. Você tem que imaginar isso? Que o pai abraça o filho. Mas é inócuo. É inócuo. É muitos leões. Proporcionalmente, os leões devorariam fácil aquele grupo. O desespero da mãe, de um pai de ver o filho criança, porque os leões atacam primeiro as presas mais fáceis. E diante disso, uma arquibancada cheia de gente sorrindo, gente se alegrando. Gente, essa cena é muito chocante de imaginar. Eu até pensei em trazer nos slides, sabe? Até falei, vou colocar. Mas eu acho que a nossa imaginação atende bem esse pré-requisito. Sabe outra coisa que Nero fazia? Olha aí no slide. Nero embanhava crentes em piche e os queimava no seu jardim. Então, a iluminação externa do palácio de Nero era crentes embanhados no jardim. Próximo slide, seguindo, vamos lá. Martirizados, homens, mulheres e crianças corriam na arena, mas rumavam ao céu de glória.
Os gritos de desespero dos cristãos chegavam ao céu. A igreja não se calou. O que era grito para trazer alegria a Nero, no céu era recebido em glória. A morte, assim como Estevão, para esses crentes, era a ascensão à glória eterna. Esses crentes morriam de forma devastadora, cruel, dolorosa. Mas assim como Estevão viveu e morreu em prol do Evangelho, vendo um céu de glória, com certeza esses cristãos que foram perseguidos, que morreram nessas arenas, que foram banhados em piche, contemplaram a imagem do próprio Cristo. A minha reflexão é: que tipo de cristãos somos nós? Será que diante desse relato que você viu na aula, você se julga digno de ser chamado cristão? Será que nós não precisamos fazer mais para carregar o honroso título de cristão? E se carregar de forma honrosa o título de cristão, nós não precisamos de nenhum outro título, nem de apóstolo, nem de bispo, nem de pastor, nem de diácono, nem de missionário, nem de profeta, nem de nada. Se vivermos de forma honrosa o nosso cristianismo, o título de cristão já nos basta. Não há estado maior que um ser humano possa estar do que o estado de cristão. E Billy Graham disse: não há posição maior do que ser considerado um embaixador de Cristo. É muito sério isso, gente. Assim, é muito pesado essa verdade, mas é essa a reflexão. Pare a aula agora para fazer essa reflexão. Agora Paulo vai estar diante de Nero. Vamos para o slide. Diante de Nero, o apóstolo é colocado diante de um júri, com muitos homens romanos, mas ele não tem ninguém para defendê-lo. Durante a sua defesa, Paulo só pode falar uma coisa. Ele tem uma oportunidade de fala. Ele não vai ter outra. Ele tem uma chance de sair de lá. E ele não age com covardia. O argumento de Paulo é a sua conversão. É a conversão ocorrida em Damasco. Naquele discurso, naqueles poucos minutos que Paulo teve, a razão e a lógica grega estavam com ele. O conhecimento da lei e dos profetas, tudo estava ali. O seu coração ardia em fogo do Espírito Santo. Olha aqui para mim. Nesse momento, gente, é que a aula 1 deve ser gravada na nossa mente. Toda aquela formação intelectual aos pés de Gamaliel, o conhecimento das leis judaicas, o conhecimento da filosofia, Deus tinha capacitado tudo para Paulo. Mas mesmo ele com toda aquela capacidade, para que naquele momento, naquele discurso, toda a retórica, todo o conhecimento, tudo fosse colocado para fora, tudo fosse lançado para sua própria defesa, Paulo não opta em sustentar o seu argumento na sua sabedoria. Mas Paulo fala com poder. A expressão que está no texto bíblico é poder do Espírito Santo. Paulo está cheio de Deus. Paulo está vivendo uma experiência muito profunda com Deus no momento desse argumento. Mas veja, que você está cheio de Deus não lhe tira das provações. Olha para a tela. Alexandre o Latueiro se levanta e aponta e argumenta como que Paulo era o principal dos líderes dos cristãos. Seguimos? O Latueiro tem razão. E tanta razão que isso segue até os nossos dias. Paulo ainda é voz ativa de liderança para o cristianismo. Mas ali não é dada uma sentença, um segundo de julgamento é marcado. Nesse apelo e na certeza de que haveria um segundo julgamento, Paulo sabe que jogado aos leões ele não seria mais. Mas por outro lado, ao saber que naquele primeiro julgamento seu argumento não foi aceito, ele sabia que ele já ia perder a causa. Ele volta para a prisão
e ele faz, então, um último pedido. O pedido de Paulo é que ele pudesse ver a Timóteo. Volte para mim. O pedido para ver a Timóteo é um pedido de alguém que está se sentindo sozinho, rejeitado, às vésperas de morrer, psicologicamente abalado, triste profundamente, desgastado, manco, cego, calvo, com escoliose, corpo desgastado pela pregação do Evangelho. Tudo que ele fez foi por pregar o Evangelho. E no final, a sensação que está com ele é a sensação de derrota. E eu posso lhe dizer que por vezes na nossa vida, nós temos na terra a sensação de derrota. Mas no céu, nós teremos a sensação de vitória. Olhando por esse contexto, podemos ter uma outra hermenêutica de quando Paulo diz, porque quando eu estou fraco, é aí que sou forte. Porque o próprio Deus lhe garantiu que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então você está assistindo a sua aula, quer saber que é um cristão? Um cristão ele é aperfeiçoado pela fraqueza e pelo sofrimento. Um cristão não é aperfeiçoado pelo sucesso, pelo êxito que tem, pela família exemplar. Não, são os processos difíceis. Todo pastor que vive uma vida regrada em carro importado e ar-condicionado e cabelo sempre cortadinho e que não padece, esse bem provavelmente não descobriu a profundidade do que é o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho de sofrimento, de agruras, de decepções, de tropeços, de recomeços. Esse é o Evangelho de Paulo, esse é o Evangelho da Bíblia, esse é o Evangelho de Cristo. Mesmo Paulo sabendo que havia feito tudo, e o tudo não era pouco, o tudo que Paulo fez é muito além do que qualquer um cristão na nossa contemporaneidade pode fazer. Tudo. Embora Paulo tenha feito tudo, o final da sua vida não lhe exime, não lhe retira a sensação de que ele estava sendo derrotado. Vamos para a tela. Nero viu todo esse julgamento, mas assistiu com desdenho a esse segundo julgamento. E concede a morte de Paulo. Nero está pouco se importando se o primeiro julgamento não deu certo. E também se o segundo não der certo. Para ele, Paulo era um qualquer. Paulo era um indigente. Nero estava querendo mostrar, você é o tão grande líder dos cristãos, para mim você vai morrer como qualquer um. Mas Paulo, que tinha uma cidadã romana, que foi adquirida por seu pai, volte lá para a primeira aula, sabe que não pode ser crucificado. Então a sentença que Nero dá é que Paulo será decapitado. Jogado aos leões, Paulo não seria mais. Mas, por outro lado, a ciência, como a gente já disse, que a causa estava perdida, está sobre Paulo. O fim da carreira. Olhe aí para o Coliseu, para essas janelas, aí elas estão vazias. Mas naqueles dias, essas janelas fazem fundo para os corredores do Coliseu. Elas estavam lotadas e gente circulando entre essas janelas, porque estavam ali ansiando ver a morte dos cristãos. A morte dos cristãos era um dia de festa, era dia de alegria, o dia de ver supostos criminosos jogados nas arenas. A areia do Coliseu embanhada de sangue. Animais à volta esperando comer os dejetos dos corpos e dos pedaços que sobejavam de corpos mutilados sobre a arena. Esses corpos eram retirados em carroças aos pedaços e jogados numa parte externa de qualquer forma. Talvez morrer no Coliseu era a morte mais indigna que alguém poderia ter. Olhe para mim. Nós vamos entrar agora no cenário do Coliseu, os últimos minutos. Depois de Paulo sentenciado, ele é conduzido ao Coliseu, ele sabe que ali é o dia da sua morte, ele vai passar cerca de 3 ou 4 dias preso nos calabouços de dentro do Coliseu,
agora acorrentado por 4 soldados, um ao braço direito, um ao braço esquerdo, um à perna direita e outro à perna esquerda, porque a sentença de Paulo não é de um cristão comum, é uma sentença de alguém que vai precisar morrer sozinho, porque ele era um romano. A cela é abaixo da arena do Coliseu, então você tinha uma escada que descia, que leva, e até hoje leva, aos calabouços do Coliseu. E em um desses calabouços, lá estava o apóstolo Paulo. Vejamos. Era um dia de inverno, era um dia frio em Roma. Diz que o inverno em Roma, as temperaturas giram entre 2 e 7 graus. Paulo está praticamente nu. E de uma cela subterrânea, Paulo é conduzido à parte de cima à arena. Imagine Paulo subindo essa rampa que levaria à arena. Mas diferente da morte dos cristãos, e onde há um público que via com alegria a morte, ver alguém morto por decapitação não era tão interessante. A arena está vazia. E a morte por decapitação não é tão atrativa como ouvir os gritos das mortes pelas feras. Agora, um guarda, que não é aqueles da guarda pretoriana que ouviu a pregação de Paulo, conduz Paulo grosseiramente ao cepo fatal. O soldado não poderia tratar bem um prisioneiro, porque agora ele estava diante de Nero, e a morte deveria ser uma morte sem nenhuma piedade. Naquele momento, Paulo é colocado de joelhos diante de uma lâmina afiada. Em alguns segundos, Paulo sabe que ali será o seu fim. O frio bate o rosto de Paulo, e esse frio é uma das últimas sensações que Paulo vai ter vivo. É a última sensação daquele que deu vida pela pregação do Evangelho. É a última sensação na pele de alguém que desgastou a sua vida com a pregação do Evangelho. Olhe para mim. Se a gente refletir apenas sobre a pele do Paulo, a pele. Quantos dias de sol no deserto arábico Paulo caminhou para plantar igrejas e para pregar o Evangelho? Quanto a pele de Paulo estava desgastada. Os relatos dizem que Paulo ficou calvo de tanto que o sol queimou a cabeça de Paulo. Quanta chuva Paulo tomou. Quantas noites ao ermo Paulo dormiu. Quantos abraços Paulo deu. Ele passou por nudez. Ele passou por vergonha. A pele de Paulo passou por naufrágios. A pele de Paulo viu um tenebroso mar em tempestade. A pele de Paulo foi ferida por uma picada de cobra na ilha de Malta. A pele do apóstolo foi dilacerada por chicotadas injustas nas suas prisões pela pregação do Evangelho. A pele de Paulo vai ter como última sensação o frio. E não é uma pele viçosa, com bastante colágeno de um jovem. É a pele de um senhor que já está fina e desgastada. De alguém que emagreceu repentinamente pela falta de comida nas masmorras de Roma. Paulo passou fome, Paulo passou sede, Paulo passou frio. E saiba você que no frio nós temos uma queima maior de calorias para o corpo manter a temperatura. Agora, um senhor de idade está desfalecido. Paulo está pálido. Paulo não tem um semblante alegre como teve nas viagens quando saía para pregar. Não sorria como Paulo já havia sorrido pelos relatos de Timóteo. Paulo agora está sentindo um frio
cortante em seu corpo seminu. Ele é colocado de joelhos diante de um tronco. Olhe para o slide. Nesse momento que Paulo é colocado de joelhos diante daquele tronco, o tronco já está manchado de sangue por outros personagens que já haviam sido mortos antes de Paulo. Como de costume, o guarda lhe pede que ele feche os olhos. Entre comigo nessa cena. Todo o Coliseu está vazio, não tem ninguém para assistir. Ele vai dizer que ninguém assistiu à sua defesa e que ninguém estava com ele. Só Lucas. E Lucas estava com ele porque um médico poderia estar lá para atestar a morte. O que seria desnecessário. Paulo seria decapitado. Mas quando Paulo fecha os olhos, ele só abrirá os olhos novamente para ver o próprio Cristo. Olhe para mim. Que cena gloriosa. E eu lhe convido a imaginar como a morte do apóstolo foi recebida no céu de glória. Eu lhe convido a imaginar como que o apóstolo sofre. E o que passa naqueles segundos de olhos fechados, esperando que a espada lhe corte o pescoço. Ele está de joelhos, mas ele não está derrotado. Ele está prostrado, mas ele não perdeu a batalha. E olhando esse contexto, esse cenário, a angústia de Paulo, eu quero que você volte comigo para ler. Vamos para a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz sobre esses momentos. Leia comigo. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao 8. São os últimos textos, as últimas falas. Paulo está preso, às vésperas de ser conduzido ao cepo e ter a cabeça cortada. Ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, meu sangue vai correr. Ele está querendo dizer que ele sabe que o sangue dele vai correr. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, não é Nero, a qual o Senhor, o justo juiz, porque Festo sabia que era injusto, Júlio sabia que era injusto, César Cláudio sabia que era injusto, Nero sabia que era injusto, mas o Senhor, justo juiz, dará uma coroa naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Olhe para mim. Eu, lendo isso, me julgo indigno, mas plenamente indigno de colocar na minha lapa de combater o bom combate. Paulo, sim, combateu o bom combate. Angústias psicológicas, angústias espirituais, angústias físicas, tudo ele sofreu pelo Evangelho. E a gente fala que sofre pelo Evangelho para não ir na igreja aos domingos de manhã. A gente diz que paga um preço porque oramos 1 minuto ou 2. Eu até brinco que se Paulo estivesse em alguns dos nossos cultos e ele ouvisse o pastor dizer: irmãos, venham para a oração, ele se levantaria e dizia: peraí, você não está falando para cristãos, porque um cristão não ora quando alguém convida. Um cristão ora por prazer. Um cristão não precisa de convite para orar. Irmãos, venham para a escola dominical aprender a palavra. Paulo também se levantaria e dizia: não. Um cristão de verdade ama a palavra em todo o tempo. Ele não precisa que ninguém lembre a ele do que é basilar, essencial e necessário que ele faça. Irmãos, vamos fazer missões. Venham para o trabalho de missões. Vamos nas casas. Paulo ia se levantar e dizer: o quê? Assim como Spurgeon disse,
Ou você é um missionário, ou você é um impostor. Paulo diz, peraí, cristão não é. Um cristão que não evangeliza não é cristão. Alguém que não fala do que recebeu não merece ser chamado de cristão. O combati o bom combate cabe em pessoas com o perfil de Paulo, missionários que estão na Síria, pessoas que sobem as favelas e adentram nos maiores becos para a pregação do evangelho, pessoas que passam dificuldades para inserir o evangelho em seus contextos e que negam-se a si mesmo em prol desse evangelho. Isso é combater o bom combate. A gente não tem combate nenhum. A verdade é que a gente não tem combate nenhum e a gente acha que vive. A gente acha que merece o título de cristão. Comparado a Paulo e a que os cristãos passaram no contexto de Paulo, nós não somos dignos. Vamos continuar em 2 Timóteo. Olha o capítulo 4, verso de número 16. Timóteo 4,16, em tela. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. É aquele lá, ele pregou com toda a sabedoria, pregou a sua conversão, mas não valeu de nada. Que isso lhe seja imputado. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Paulo julgava melhor morrer decapitado do que morrer por um leão. Era um medo dele, pessoal. O Senhor me livrara de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Ele ainda termina glorificando ao Senhor. Olhe para mim. Paulo ainda termina glorificando ao Senhor. Isso pode parecer bravata. Isso pode parecer jargão do professor Felipe, mas não é. É um ato pleno. Abandonado, açoitado, injustiçado, com medo, doente, calvo, cego, manco, com escoliose. Mas a Ele a glória para todo sempre. Amém. São as últimas palavras do apóstolo. É o golpe fatal. É o ato final. A Ele a glória para sempre. Amém. Chego à conclusão, gente, que é uma morte extraordinária na glória. Penosa, dolorosa, cruel, mas digna de alguém que ascendeu o céu de glória. Paulo não poderia ter uma morte mais perfeita. Ser martirizado, de fato, para Paulo, é um ato de glória. Aliás, ser martirizado pelo Evangelho é um privilégio de poucos. Você pode dizer, mas credo, professor, o que é isso? Com um pouco de maturidade cristã, você vai entender o que eu quero dizer. Ser martirizado em prol do Evangelho é um privilégio de poucos. Não julgue que morrer doente, que morrer com uma fatalidade nos acende ao céu de glória.
Morte gloriosa teve Estevão, morte gloriosa teve Paulo, morte gloriosa teve Isaías, morte gloriosa teve Pedro crucificado de cabeça para baixo, morte gloriosa teve André, morte gloriosa teve João na ilha de Pátimo, mortes gloriosas. E outros mártires da história, que nós temos aí o curso de História do País da Igreja, você vai ver quantos que foram martirizados ainda pela pregação do Evangelho. Morte gloriosa. A reflexão que fica ao terminar esse curso: somos dignos do Evangelho que vivemos? Nós somos dignos da palavra que temos em mão? Será que podemos, a partir desse curso, abrir em qualquer texto de Paulo e pregar da mesma forma que pregamos? Será? Será que podemos tratar 1 Coríntios, Romanos, Efésios, Colossenses, Filipenses de qualquer maneira? Será que agora nós vamos conseguir, depois desse curso, ler o livro de Atos e não mexer com o nosso interior? É o fim. É o fim de um homem que fechou os olhos na terra, mas abriu na gloriosa eternidade. Obrigado, gente. Eu agradeço você. E assim nós encerramos a nossa quarta e última aula sobre a vida e obra do apóstolo Paulo. Até a próxima.